Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Fronteiras. Esse é o terceiro episódio. E hoje eu tô muito feliz, tô me sentindo muito privilegiada, muito honrada, porque a gente tá recebendo uma pessoa aqui que eu pensei que ia demorar muito tempo pra gente receber, pra falar a verdade. A gente tá começando agora e é uma pessoa que eu tenho certeza que vai conseguir contribuir muito pro que a gente tá querendo fazer aqui, pro nosso propósito, que é de contar como tem sido essa propagação do evangelho aqui na Europa. E diretamente da Itália, ela é uma mulher de Deus que tem feito grandes coisas. Deus tem agido através da vida dela e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dela, vai entender como que tem sido essa pregação do evangelho lá na Europa. Ela é líder de várias igrejas lá. Então, vamos receber com muita honra pastora Rosalind. Olá, um privilégio. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada, pastora, porque, gente, ela tá aqui numa conferência com a gente. Então, ela pregou ontem e pregou hoje de manhã e vai pregar à noite. Então, só de você reservar esse tempinho pra... Pregou na sexta também, com os Na livros. sexta-feira. Mas eu sei que deve ser muito cansativo, então a gente quer, em nome de todos aqui, agradecer muito por esse tempo que você está reservando para falar pra gente. Amém. É uma honra, mas não é cansativo não, é um prazer servir a Deus. Nós temos uma só vida e precisa aproveitar ela bem, então eu procuro dizer sempre sim quando eu posso. Amém. Amém. Muito obrigada. Posso começar então? Pode. Pastora, se apresenta um pouquinho. O que você faz? Qual que é o seu ministério? Como que você conheceu Jesus? Conta pra gente. Então, eu conheci Jesus com 13 anos. Eu conheci Jesus, eu venho de uma família onde minha mãe era testemunha de Jeová, meu pai ateu. Mas alguns jovens falam de Jesus para mim quando eu tenho 13 anos. E eu acabo me envolvendo nas coisas de Deus, faço uma experiência com Jesus bem forte e começo a pregar o evangelho, porque essa experiência foi muito forte dentro da Renovação Carismática Católica, porque eram esses jovens que tinham falado de Jesus para mim. E aí, quando eu tinha, 19 anos, sempre pregando o evangelho, já ia pregar em todos os lugares, falando de Jesus para jovens, escola e tal. Com 19 anos, Deus me chamou para eu vir para a Itália. E eu vim para a Itália como católica, vivi em convento. E ali comecei a ler a Bíblia e Deus mudou tudo. Então eu deixei a igreja católica e começamos uma igreja com 3 jovens. Eu tinha 25 anos, 23, 26, por isso que eu amo falar para jovens, porque eu sei que Deus usa as loucuras do jovem. Jovem, ele é meio louco, né? Não pensa, não calcula, vambora. E aí nós começamos a nossa igreja, começamos de pijama, um domingo de manhã, eu olhei para esses 2 jovenzinhos e falei, nós vamos mudar o mundo, mas não vamos fazer isso sozinhos. Eles, ok. A gente nem imaginava como que ia ser. Nós começamos orando e jejuando, crendo que Deus ia ter algo grande para nós. E isso debaixo de uma palavra que quando eu saí da igreja católica, Deus falou comigo. Assim, tive uma experiência sobrenatural, ele me tirou um pouco da terra. Eu estava andando nessa rua onde ele falou para mim que ia ter um grande avivamento na Europa e que eu ia ser uma das protagonistas desse avivamento, né? Porque eu tinha 25 anos. E eu acreditei. Hoje todo mundo acredita, sou bem conhecida, mas na época eu acreditei que Deus ia fazer isso. E daí nasceu a nossa igreja. Nós começamos com a igreja em Milão. E depois, nos anos, Deus foi mostrando pra gente que o plano dele não era só uma igreja em Milão, mas era expandir na nação inteira. E depois ele começou a falar, não, é pra Europa e para as nações. Então, a gente hoje tem igreja em várias nações, tem igreja na Europa inteira, a maioria na Itália. E Deus começou com um grupo de 3 jovenzinhos a fazer uma revolução. Nós começamos de pijama, um domingo de manhã. Era muito engraçado, porque a gente estava de pijama, a gente estava morando na mesma casa todo mundo, porque um dos nossos amigos tinha casa. Então a gente ia orar na única casa que tinha. Sabe que jovem nunca tem casa, nunca tem nada. E aí a gente estava ali de pijama um domingo de manhã e falamos, é isso, Deus tem isso pra gente, vamos começar. E a gente começou. No primeiro ano, orando e jejuando por 200 dias nós oramos e jejuamos, mais ou menos. Porque a gente fazia 40 dias de jejum, aí comia 2. Fazia uma semana e comia 1. Então, praticamente o ano inteiro a gente estava sempre jejuando, a gente ia para o monte de sexta-feira.
assim, orando para ter um avivamento, para ver algo que a gente nunca viu. E hoje nós entendemos que aqueles atos que aqueles jovenzinhos fizeram abriu o céu, tirou assim do céu um avivamento que a gente está vendo e a gente está vivendo. Uhum. Mas Itália foi... como que você chegou... Assim, foi Deus que te falou, vai pra Itália? Ou... Como você decidiu? Então, eu fui dormir na casa de uma amiga que a gente ia orar por endemoniado. Essa eu e a minha amiga, a gente gostava de endemoniado. Era tipo o Ministério Ghostbusters, né? Que jovem gosta muito, que a gente sente bem poderoso, né? Tipo, vai embora o nome de Jesus. E aí eu levantei primeiro e a irmã dela estava vendo Tom e Jerry. E Tom e Jerry, eles estavam na Itália. E a irmã dela olhou, ela era bem mais velha do que eu, olhou para mim e falou assim, nossa, eu adoro a Itália. E para mim a Itália era... sei lá, muito longe, né? Porque quem mora no Brasil, pra gente é meio Estados Unidos, sim, ali perto, né? Sim. E aí ela falou, ai, que legal, eu gostaria de ir pra Europa. Vamos pra Europa? E quando você fala pra um jovem, vamos pra Europa, pra China, um jovem, vamos, né? Amanhã. E eu, ai, que legal, vamos. Daí a gente começou a sonhar, de mochila, não sei o quê, vamos. E acabou a conversa. No dia seguinte ela ligou pra mim e falou, olha, eu já vi as passagens, a gente pode ir nesse dia, o avião é nesse. E aí eu parei e falei assim, não, mas peraí, era tipo meio uma brincadeira, né? Não, mas ela tava falando né? sério mesmo. Pra ela era super sério. Ela era mais velha também, né? Eu devia ter uns 30 anos, eu tinha uns 20. Então, pra ela era... A gente tinha combinado. Sim. E eu falei, não, mas era assim, meio brincadeira. Ela falou, não, mas você falou que gostaria. Eu falei, tá, mas eu não orei, não pedi pra Deus, tipo, eu tô estudando aqui. Aí ela falou, você não é... Ela não era crente, a irmã dela que era. Você não é crente? Então, por que você não pede pra Deus? Eu falei, tá, posso pedir. Ela falou, então promete que você vai pedir. Eu falei, tá bom, tipo, imagina que Deus vai me mandar pra Itália. Aí eu fui orar, tipo, Deus, você não vai me querer na Itália, né? Tipo, não é assim. E o Espírito Santo falou comigo, falou, não, eu tenho um plano para você na Itália. E eu assustei, porque eu nunca tinha nem imaginado de ir para a Itália. E aí eu falei, mas você fala assim através de Tom e Jerry? Tipo, né? Tipo, tudo nasceu com Tom e Jerry. E Deus falou para mim, olha, eu falo com cada um no nível que ele se encontra. Daí eu pensei, nossa, eu preciso desenhar. Valeu, tipo, meu nível era meio baixo, né? Meio de jovem. E aí tudo nasceu que eu mesma não tinha dinheiro. Ela falou, não, mas eu tenho guardado, eu te empresto. E assim, 1000 coisas. E no fim, depois de um mês dessa conversa do Tom e Jerry, eu estava na Itália. Mas ela não era crente, a sua amiga? Não, tanto que depois que a gente estava na Itália, foi bem difícil, porque eu fui roubada, a gente não tinha dinheiro. Ela acho que nem ficou um mês, ela foi embora. Ela tinha ido meio para fazer um intercâmbio, eu acho que Deus usou ela para me levar para Itália. Acho que era a única pessoa em volta de mim que queria ir para Itália. Ele tinha um plano, ele deu um jeito de colocar ela ali. E ela, na realidade, voltou pro Brasil depois de nem um mês. E eu tô lá há 35 anos. Caramba! Amiga, vamos pra algum lugar? Vamos. A gente tá aqui já, né? A gente já saiu do Nossa, é Brasil. verdade. Porque às vezes a gente às vezes quer ser missionário em outro lugar, mas a gente esquece que Deus já colocou a gente aqui em Portugal, né? Também. Mas em relação a... Quando você começou com esses jovens do pijama, né? Era na casa de alguém. Era na casa de um menino que eu conheci na piscina. Eu fiz natação, tipo competição de natação quando eu era mais jovem. E fazia anos que eu não nadava. Mas eu levantei um dia de manhã assim que eu parecia drogada. Eu queria nadar. Eu preciso nadar. Hoje eu entendo que não era meu isso. Porque, tipo, fazia tempo, né, que eu morria por nadar. Eu falei, preciso ir na piscina. Daí eu fui na piscina e eu comecei a nadar. Fazia tempo que eu não nadava. E tinham 3 mocinhos que olhavam como eu tava nadando. E eu já assim, ai... O povo quer me paquerar. E daí continuei nadando, de repente eu encontro eles de novo do outro lado da piscina. E eu assim, ai, que gente chata. Aí eu voltei e o Espírito Santo falou pra mim, sou eu que tô colocando eles na tua frente pra você falar de Jesus pra eles. Eu, desculpa. Aí voltei, eu que tinha esnobado os 3 no tempo. Oi, tudo bom? E eles tipo, tudo bem. E aí eu comecei a falar com eles. E um desses 3 meninos, ele tinha casado, acho que 6 meses antes, e a esposa, depois de 6 meses, deixou ele, foi embora com outro e tal. E depois ele contou que ele chorava toda noite pedindo ajuda para Deus, tipo, falando, eu tô muito mal, e me ajuda. E foi esse grito dele, essa oração dele, que me levou até a piscina aquele dia. E eu falei de Jesus, ele foi um dos primeiros membros, a gente começou em 13, ele foi um desses 3 que começou a igreja com a gente. E ele se converteu daí, né? Então eu falei de Jesus para ele é ministro hoje. E italiano, você já falava italiano? E aí a gente comecei a convidar ele para vir numas evangelizações e tal, e ele aceitou Jesus. E quando a gente começou a igreja, ele já estava com a gente. Então ele tinha uma casa, porque a mulher tinha ido embora. Aí a gente trazia os nossos amigos na casa que ele tinha, e aí a gente começava a orar na casa dele. Quando não tinha disponibilidade da casa, porque depois ele teve que vender e tal, né, para dar metade para ela, aí a gente orava nos parques,
no verão e no inverno dentro de um carro, que um de nós tinha carro, ninguém tinha, só um. Então ficava os 3, às vezes 4, com alguns amigos, todo mundo dentro do carro, colocava aquecedor no carro e orando, intercedendo no inverno. E no verão, cheio de mosquito, no parque mesmo, né? O que tinha era isso, a gente não tinha bem uma casa. O que eu vejo, assim, eram jovens com fome. Queriam fazer alguma coisa pro Senhor, queriam obedecer o que o Senhor estava falando. E isso é uma coisa que eu vejo muito aqui na nossa igreja, que começou muito pequeno e do nada explode, assim, sabe? Do nada, assim, externo, né? Mas é algo que a gente vai gerando em oração, vai crendo e com fome de obedecer a palavra do Senhor. E quando quando eu penso em jovens, eu penso em gente, assim, às vezes não tem o maior preparo do mundo, é uma galera meio louca, assim, que faz o que dá na telha, mas quando a gente tem fome pelo Senhor, é quase que fosse matéria-prima. Mas é a fome mesmo, porque eu lembro que no começo, a gente até ia numa igreja, antes da gente ter a nossa, a gente ia, tipo, em algumas igrejas evangélicas e tal, mas acabava, aí à tarde a gente combinava de se encontrar na casa de alguém, botava louvor e adoração e ficava a tarde inteira adorando, e daí adorava de noite, aí comia junto, e falava, vamos se ver durante a semana para orar. Então era fome mesmo. Você crê que muito do que o Senhor tem feito hoje é fruto daquilo que você plantou nessa época? Ah, certeza. Todos os motivos pelos quais a gente orou, nós vemos hoje. A gente orou para entrar no mundo da TV, nós entramos. A gente fazia umas orações assim, que quem tava de fora falou, é louco, né? São 3, não tem, sem lenço, sem documento, de pijama, e a gente assim, nós vamos entrar no parlamento, nós vamos falar para presidentes. A gente declarava coisas que todas aconteceram. De verdade. Caramba. Então, assim, aqueles jovens que estavam orando, declarando coisas doidas, porque se você entrasse de fora, era assim, esse povo é louco. Tudo aconteceu. Mas eram vocês 3, só que nessa época você ainda estava no catolicismo. Não, quando a gente já era 3, eu já tinha saído. Quando a gente era 3, nós começamos a igreja com esses 3, né? No catolicismo eu vivia em convento, tinha outras pessoas. Aí com esses 3 a gente começava a falar para os nossos amigos. Então de 3 ia virando 5, 6, 7, 10. Teve um tempo que nessa casa aí do nosso amigo era tipo, dormia todo mundo fim de semana, vinha todos os jovens, cada um num lugar, que dormia em pé, no guarda-roupa. E começou a encher essa única casa que a gente tinha. Entendi. Caramba, e aí, então vocês... Porque isso que eu acho uma coisa que é legal, que você falou, que eles eram italianos, certo? Porque muitas vezes, até aqui em Portugal, a gente vê que são igrejas, mas que tem muito mais brasileiro do que portugueses. Então, você teve essa questão... Como é que você conheceu eles Então, um menino eu conheci na piscina. A outra moça, que é o primeiro membro da nossa igreja, que ela hoje também é pastora, ela tinha me visto numa casa fazer um estudo bíblico com alguns jovens. E alguém levou ela nesse estudo, e ela acabou o estudo, ela falou, eu quero muito aprender de Deus, você não quer me discipular, me ajuda. Eu conheci Jesus nos Estados Unidos, ela é metade americana, metade italiana. Eu conheci Jesus nos Estados Unidos, mas eu não sei nada, eu aceitei Jesus, mas eu não conheço a Bíblia, me ensina. Você quer ser tipo uma mãe espiritual? Mas mãe, assim, a gente tem a mesma idade, né? E daí eu falei, tudo bem, eu te ensino a conhecer a Deus, se você quer. E aí foi assim que eu conheci eles, e lógico que eles tinham amigos italianos, e quando eu fui para a Itália não tinha tanta imigração como tem hoje. Até brasileiros tinham bem pouquinhos. Hoje até tem algumas igrejas brasileiras. Lógico que não é como Portugal, porque Portugal tem a língua que facilita, a documentação era mais fácil. Sim. Então ninguém assim pensa diretamente de ir para a Itália, porque é uma outra língua também, né? Mas eu comecei com italianos e a imigração quase não tinha imigrantes. Tinha alguns da África, alguns das Filipinas, mas era muito pouco. Entendi. Porque aí quando você chegou, acabou que você já se envolveu com os nativos mesmo, mas né? só tinha nativos também, não tinha jeito de se envolver com outros. Porque hoje em dia, quando a gente vem pra cá, acaba que a gente já busca mais os brasileiros pra gente se sentir em casa. Só que eu acredito que cria esse... Não sei se eu posso... não sei se pode dizer problema. É uma distância. Porque cria essa coisa da igreja ser só de brasileiros, né, aqui. E o que você acha, assim, que a gente poderia... Mas eu acho que isso vai mudando, né, porque teve uma grande migração. E depois vai mudando. Por exemplo, na Inglaterra teve uma grande migração de italianos no passado. Então, os filhos hoje, eles quase não falam mais italiano. Mas era assim, o meu avô era cristão e veio para cá. No começo, a igreja era toda italiana. Mas depois vai crescendo na escola. Então, a igreja que nasce
numa língua, logicamente aqui é diferente porque é português, mas o português de Portugal, eles se acham diferentes. Sim. Eles são diferentes, é uma Sim. outra cultura, né, na realidade. Então eu creio que no tempo você vai tendo outras pessoas, vai misturando mais, entendeu? Lógico que a ideia eu creio que quando a gente está numa nação ou quando a gente está na Europa, o nosso objetivo tem que ser falar para os europeus, porque Sim. o Brasil está cheio de cristão e muitos brasileiros vêm para cá, eles já são cristãos, né? Sim. Então é bem diferente. Por exemplo, a maioria do povo que aceita Jesus de domingo nunca ouviu falar de Jesus na nossa igreja. Tipo, é gente que você vai falando para ele, olha, Jesus morreu na cruz. Eles, verdade. E daí você fala, mas está na Itália. Mas eles são, assim, católicos de tradição. Sim. Nunca leram a Bíblia, nunca tiveram uma experiência com Deus. Ali, a igreja evangélica é chamada de seita, para você ter uma ideia. Eles falam, é uma seita evangélica. Tem gente que nem sabe. Às vezes eles vêm na igreja e ficam assim, nossa, eu nunca vi isso, que legal. Então, é bem assim, pregar o evangelho para quem nunca ouviu. É diferente. Gosto, uma vez uma discipuladora minha falou para mim que a gente estava falando sobre contexto de missão e evangelismo por conta de um período que eu estava vivendo na escola, né? E aí ela falou que a gente está numa terra não alcançada. Porque o contexto que eu estava vivendo era que na minha sala de aula ninguém sabia o que era protestantismo. Ninguém sabia o que era uma igreja evangélica. Eu falava que eu ia pra igreja e eles me perguntavam se eu estava indo pra missa. Aí eu fiquei meio assim, tinha acabado de chegar do Brasil, eu falei, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Aí ela falou, olha, a gente tá numa terra não alcançada, e isso é bom, de certa forma, porque não são pessoas magoadas com a igreja, não é uma pessoa que ouviu falar de Jesus e se magoou com o contexto, enfim, são pessoas cruas, assim, sabe? São pessoas que nunca tiveram uma experiência com isso e são sedentas. Querem entender, eles perguntam, eles querem ouvir disso. E aí o que eu quero te perguntar é, o que a gente usa como estratégia? Assim, no dia a dia, quem tá trabalhando, estamos na faculdade, na escola, o que a gente faz para alcançar isso? Eu creio muito que a gente não tem que entrar num campo de debate, sabe? Porque tem gente que vai falar, não, eu sou ateu, eu não creio, não sei o quê. A Bíblia em 1 João fala que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que nós tocamos, isso é o que nós pregamos. Eu creio que o modo de trazer as pessoas para Deus é contar histórias, porque eu conto a tua história. Porque, sabe, eles conhecem a história, por exemplo, aqui em Portugal tem muita essa coisa de santo, muita religiosidade. Ou se você fala, eles falam, eu sou cristão. Para eles, um pouco, eles têm uma religião. Então, mostrar para eles que Jesus mudou a minha vida, eu fui curada, Deus fala comigo. Então, contar a história de você é mais perto que acontece com você do que aconteceu com o santo, do que aconteceu com alguém lá longe. Aí eu acho que isso é muito importante. E ser normal, né? Mostrar para eles que, tipo, você ama Deus, mas você é uma pessoa normal. Porque às vezes, uma ideia que eles têm, por exemplo, na Itália é muito assim, quem vai na igreja, os jovens que frequentam, é tudo meio assim, meio bitolado, de óculos. Tipo, o cara não deu certo na vida, dele vai na igreja, sabe? Então, a ideia é de mostrar, tipo, eu sou uma pessoa super normal, tem jovens normais, bonitos, mas no momento de decidir, de viver de castidade, ou quando você vê que tem alguma coisa, olha, eu vou orar por você, eu sei que Deus pode fazer isso, mas eu não creio, olha, mas daí você vai falar, eu também não acreditava, Deus mudou minha vida. Então eu acho que o modo mais, assim, rápido é falar de verdade o que nós vivemos, nós somos o nosso primeiro testemunho, né? É verdade. E eu vi também no podcast que você participou, que você falou sobre que lá vocês costumam fazer como se fossem uns espetáculos, assim, na rua, com fogo e tal. E aí, nesse espetáculo, vocês atraem as pessoas com essa arte, né? Mas vocês falam, assim, como que vocês apresentam, assim, Jesus pra eles? Praticamente é um espetáculo que dura, tipo, 1 hora. Aí eles começam fazendo, tipo, dança, hip-hop, skate, dá pra chamar a atenção do povo. Aí no meio tem alguém que conta uma história, mas não chega falando, oi, eu vou falar de Jesus. Fala, olha, aconteceu isso na minha vida, mas eu conheci uma pessoa, essa pessoa mudou minha história. E dessa pessoa, aí fica falando só dessa pessoa, sem falar que é Jesus. Fala um tempão, e daí aconteceu isso, mas ninguém acreditava em mim, mas essa pessoa acreditou, mas essa pessoa... Aí no fim, que tá todo mundo falando, quem é essa pessoa? Eles falam, essa pessoa é Jesus. E já entra uma outra dança.
Então ele joga assim, essa pessoa é Jesus. Depois começa um espetáculo de fogo, que é o que mais chama. Se tem 200 pessoas, fica 1000. Porque eles cospem fogo, dançam com fogo, bem legal. E daí lota, porque é bem legal. E aí alguém prega mesmo, falando de Jesus, da cruz, quem é Jesus. Vai e faz um apelo na rua. Se você ver até na internet, você vai ver assim, um monte de gente no meio da rua que levanta a mão e quer Jesus. E fala, eu quero conhecer, eu quero vir. Tem criança, e daí a gente ora com eles. Nossa, que e legal. Muitas pessoas aceitam Jesus. Tipo, nas férias do ano passado, acho que mais de 1.800 pessoas aceitaram Jesus nas ruas. Então, aí a gente, durante o dia de manhã, nós vamos nas praias, a gente anima as praias. A gente conversa com o pessoal das praias, né? Fala, a gente é missionário e tal, mas grátis a gente vai jogar vôlei com eles, futebol. E durante isso a gente põe música, né? Faz tipo ginástica na praia, aeróbica, e alguém dá um testemunho. Olha, eu era assim, 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 Jesus, eu quero orar por você. E daí a gente vai no meio do povo da praia orando por cura, orando por eles, senta com eles, fica conversando a manhã inteira. É bem legal. Uhum. E aí vocês encaminham essas pessoas assim, tipo, a gente tem a igreja. Exato. Entendi. Muitas vezes a gente trabalha com igrejas locais, não por força uma nossa igreja, mas alguma igreja que também convidou a gente, porque a gente quer, lógico, não basta falar de Jesus, depois vai precisar discipular pessoas, seguir. E a gente organiza, tipo, domingo, organiza uma festa, convida todo mundo, daí, olha, amanhã a gente vai estar nesse lugar, tem essa festa, ou vai ter um espetáculo à noite, aí eles vêm, combinam de tomar um café, de se ver, ou convida, às vezes a gente faz isso, tipo um culto super evangelístico, e convida todo mundo para ir lá. Uhum. E desde o começo vocês fizeram assim, ou você falou que tinha esses seus amigos italianos, né? E vocês iam falando de Jesus, ou qual foi a estratégia hoje a gente começo? tem uma estrutura enorme, né? Então hoje viajam quase 100 jovens e tal. Na época que nós éramos em 3, a gente fazia teatrinho de 3. Era tipo, você é o diabo, eu sou a menina que precisa de Jesus e eu sou Jesus. Aí a gente fazia nós 3, aí mudava. Não, eu cansei de ser Jesus, agora eu vou ser a menina. E a gente ia, tipo, agora, por exemplo, aqui tem festa de santo, a gente se jogava no meio da festa de santo. Tinha festival latino-americano, a gente ia lá na frente fazer os nossos teatrinhos e acabava falando de Jesus para as pessoas e desse jeito ia. Uhum. Eu acho que a gente não precisa esperar ter uma grande estrutura, você tem que fazer com o que você tem. Então, nós éramos 3 e 3 foram. Caramba, porque eu fico pensando que aqui, que nem a Carol tava falando, né? Essa questão de explicar Jesus, explicar o plano da salvação, é um pouco mais... Eu acho complicado, assim. É óbvio que é o Espírito Santo que convence, né? Mas tô falando assim, porque realmente pra eles tem muita gente que... As minhas irmãs, elas estão na escola, né? Eu tenho 2 irmãs que são gêmeas. E aí elas, às vezes, convidam pra ir na igreja, os pais não deixam ir na igreja. Ou às vezes fala, tipo, Deus, e a pessoa não sabe nem o que é. Então, realmente, a gente adotar uma estratégia... Então, por exemplo, a gente começou a chamar os cultos de gospel. Porque a gente convidava todo mundo para ir pro culto, mas aí o povo falava culto. Achava que era ocultismo. Porque eles achavam que era uma coisa oculta. Aí chegou uma vez um designer, todo moderninho, e falou assim: pastora, eu tenho uma ideia. Olha, eu convidei meu chefe para vir num gospel, porque a gente canta música cristã, e gospel é evangelho, né, na realidade. E o meu chefe falou, nossa, que coisa legal, cool, esse negócio de gospel, porque pra eles gospel é tipo Sister Act, né? O pessoal que tá cantando Happy Day. Ele falou, funciona muito. Ele falou, tenta. Daí eu falei, gente, vamos fazer essa prova, vamos convidar todo mundo pra vir num gospel, e em vez de vir para um culto. E talvez eles venham pensando, música gospel. Aí todo mundo... Gente, a gente teve muito resultado. Caramba. Tipo, teve uma menina que trabalhava numa joalheria, ela falou, faz 5 anos que eu convido meu chefe, e ele nunca veio. Eu falei, você não quer vir num gospel? Ele falou, finalmente você me convida para uma coisa legal, você sempre me convida para aquela coisa oculta. E aí ela falou, eu tô convidando pela mesma coisa, eu só mudei de nome. Daí a gente acabou, a partir de hoje, como na Itália eles não sabem todo mundo que é culto, então quer vir num gospel? Que negócio legal. Então a gente mudou. Então agora onde você vai? Eu vou no gospel. Caramba. E daí todo mundo, todas as nossas igrejas chamam de gospel. O gospel do domingo. E a gente viu que o povo é super assim, aberto para vir num gospel. Só então, mudar o nome, né? Então tem estratégias que Deus vai dando, né? E eles amam. É bem fácil quando você convida para vir num gospel, eles falam, eu vou, que legal, tem música? Tem, então vamos. Eu fazia isso quando era GV. Eu tinha um grupo de amigos e a gente sempre posta coisa de célula e tal. E quando eu falava célula, a galera ficava tipo, negócio chato, não quero ir. Mas aí eu comecei a falar, vamos reunir em casa com alguns amigos, a gente vai comer e conversar. Vamos! E cara, é batata, assim, eles vão.
Porque eles querem conhecer pessoas e eles querem, entendeu? É jovem. E Não, e às vezes você inventa estratégia, tipo, sei lá, festa do amigo, festa da avó. A gente inventa várias coisas, né? Tipo, essa célula a gente chama de life groups, as células, porque ali na época do terrorismo, na Europa, célula era célula terrorística. E uma vez um nosso pastor, ele colocou assim no condomínio dele, se vocês quiserem, tem uma célula aí. Tentaram denunciar ele porque ele estava fazendo uma célula. Aí a gente mudou de nome também, né? Tipo, coisas que você vai mudando. Mas aí começa a falar, olha, todo mundo traz melhor amigo. Aí você chega pro teu melhor amigo e fala, cara, é uma reunião só de melhores amigos. Você não vai, né? Você é minha melhor amiga, você tem que vir. Aí vem. Nossa, fala muito de bom Jesus. isso. Então você inventa. Ou tipo na Thanksgiving, né? Que todo mundo é uma festa americana. Mas a gente fala, a gente celebra Thanksgiving também. Você já teve um Thanksgiving americano? Nunca tive. Lota o Thanksgiving, porque todo mundo quer ver como é que é a festa americana. Então Deus vai te dando estratégias criativas e você vai usando, né? Tem que ter estratégias, é importante. A sua igreja lá é da Parede Preta também? Então, a nossa é a igreja da Parede Preta. Nós somos a primeira igreja no mundo que pintou a parede de preto. Depois todo mundo nos copiou. E aí, quando eles entram lá, os italianos, eles estranham, assim, um pouquinho com a estrutura? Não, porque os italianos estão acostumados com arte. Onde que eu peguei essa ideia? Eu fui ver um concerto de piano de Alendi. Alendi é um pianista muito famoso. E eu tava pensando que cor que eu ia pintar a igreja. Daí no começo eu falei, vou pintar meio um cor de pedra, sabe? Que a Itália tem coisas assim meio antigas. E tava pensando tal. Quando eu fui no concerto de Alendi, é num lugar que chama Hangar 28. Ele é inteiro preto. Por causa das luzes, e as luzes ficam melhor com preto. Aí eu chamei o técnico das luzes e eu falei assim, eu queria um lugar que mostrasse as luzes. Ele falou, olha, é preto, como você viu, bordô, azul. As 3 cores que mais revelam as luzes. Eu falei, bordô ninguém merece. Azul ninguém merece. Eu falei, então eu vou fazer igual o Anga, esse lugar aí que chama Anga Bicoca. E daí eu cheguei pra igreja e falei, gente, já sei que cor, nós vamos pintar de preto. Todo mundo, de preto! Não existia uma igreja preta no mundo. Caramba! E aí eu entrei na igreja e tive essa visão de dois lampadários, assim, né? Lâmpadas que você vê em muitas igrejas, que eles copiaram a nossa. Como a gente tem gente do mundo inteiro, eu sei que nós somos os primeiros, porque veio o Marcos Witt, que é um cantor super famoso do mundo latino, e ele chegou e falou assim, você é muito corajosa, não acredito que você pintou a igreja de preto. Ele falou, eu viajo o mundo inteiro, eu nunca vi uma igreja preta, por isso que eu sei que é a nossa primeira. Sim. Aí o pessoal começou a vir na nossa igreja, vem gente do mundo inteiro, e de repente começou todo mundo a fazer a igreja da parede preta, mas a gente foi os primeiríssimos. Algumas pessoas chegavam e falavam, as trevas estão aqui, umas coisas bem assim. Mas eu falei, era só para as luzes mesmo, não tinha nada de espiritual, sabe? Que a gente fala, a igreja da parede preta tem essa música. Aí eu sempre falo, mentira, a gente não abriu por isso, a gente colocou parede preta, porque a luz fica mais legal, né? Era a ideia de colocar luzes. Então acaba que para eles não é um choque, assim, quando eles... Para eles não é, porque eles estão bem acostumados. Quando você vai em lugar de arte, tem muitos lugares que, assim, quando tem quadros, geralmente as paredes são brancas, e quando tem concertos, tal, as paredes são pretas. Então, para eles é super normal. Entendi. Porque que eles estranham um pouco. Ou, pelo menos assim, as pessoas que eu conhecia, portugueses, quando eu falava que a minha igreja tinha parede preta, eles ficavam meio assim... Tipo, por quê? É que estão acostumados porque com a igreja católica romana, assim, os né? templos e tal, e é uma coisa... É lá não, porque ali a gente tem bastante arte, né? 70% do patrimônio artístico do mundo tá na Itália. E tem muito essa coisa de ir em teatro. Então, por exemplo, quando entraram, a gente tem bastante artista. Já vieram alguns artistas da TV que eles entraram e falavam, que ambiente lindo, porque eles estão acostumados. E por que nasceu a ideia também? A gente fez tipo um teatro, né? Porque a gente alugou um teatro por vários tempos, assim, quando a igreja começou, e eu via que quando eles entravam no teatro, para o italiano era normal. Que legal, é num teatro, mas quando eles entravam, tipo, nessas igrejas brancas, que Jesus é Senhor com flor seca e púlpito de madeira, como eles estavam acostumados com catedrais, para eles era assim, o que é esse lugar? Todo branco com essa flor seca. E daí eu falei, gente, um dia que a gente tiver uma igreja, ela vai ser tipo um teatro. Vai ter luzes baixas e tal, porque eu vi que pro italiano a gente não ia poder reproduzir a catedral, mas para ele era um ambiente super tranquilo. Eles entram, eles se sentem bem, eles entram e falam, que lindo, que legal. Tira o peso daquela rigidez. E para eles parece um teatro, eles são super acostumados a ir em teatro, então para eles é super normal. Nossa, que legal isso. Pastor, e agora falando um pouco de missões, o que você entende do papel dos jovens nisso? Porque
algumas pessoas têm na cabeça, e eu falo muito disso aqui, de que você ser missionário, você precisa necessariamente estar em tempo integral, ser enviado para algum lugar, e aí sim você é um missionário. Isso é uma besteira enorme. Então, como é, assim, no dia a dia, para os jovens, o que a gente pode fazer, assim... Quero gastar minha juventude para Jesus. Gente, pode começar pela escola. Nós temos um movimento que chama Student Revival, onde a gente dá desafio para os jovens. Por exemplo, um ano a gente fez um papel higiênico com a pregação do evangelho, e daí tinha um QR Code onde você podia, no papel higiênico, abrir e entrar num vídeo. Aí a gente entrou em todas as escolas, a gente substituiu todos os papéis higiênicos por papel higiênico evangelístico. Caramba. E tava assim escrito: não jogue a tua vida na privada. E daí você daí você ia querer saber quem que fez essa coisa doida. Aí você clicava, entrava nesse vídeo e tinha um menino falando de Jesus. E daí a gente fazia desafios, a gente faz até hoje, tipo, ok, essa semana você vai fazer o giro de Jericó, daí vai orando em volta da tua escola, e no último dia, quem vai ter a cara de pau de levantar em cima da cadeira e pregar o evangelho na sala de aula, mesmo que te mandem embora. Então, daí eles começam a gravar, instagramar e levanta. Gente, eu quero falar uma coisa. E vai pregando evangelho. Aí todo mundo pergunta, que doido, o que é? Então, você pode começar a fazer umas coisas bem loucas dentro da escola mesmo. E tudo bem, vai ter uma perseguiçãozinha, mas nada de grave. Caramba, no papel higiênico. Cara, achei muito legal. A gente nunca pensou nisso. Mas assim, os italianos, porque aqui os portugueses, né? Acho que o europeu de modo geral... Mas os portugueses, eles são mais, assim, desconfiados. Então, até para falar de Jesus, a gente tem que ir com uma certa calma. Como que é a personalidade, assim, dos italianos? Eu achei engraçado que eu vi nesse podcast que você falou que lá na igreja não tem muito problema de fofoca, porque eles são muito diretos, né? Então, para falar de Jesus, assim, pros italianos... O português também é bem direto. Sim, eles são muito diretos também. É verdade. Às vezes o povo acha até mal educado, né? Quando a gente chega, é um choque. A gente acha grosseiro, mas é porque a gente quer muito de dar muita volta pra falar. Eles não, eles falam logo, eles não estão sendo grosseiros. Não, eles acham que é o modo de ser sincero, entendeu? Mas aí quando vocês vão pregar, por exemplo, pro italiano, eles também são desconfiados, assim, que nem os portugueses? São, é normal. Depende também muito de onde você vai, porque a Itália ela eram reinos diferentes. Então, o sul da Itália é diferente do norte, que é diferente do centro. É como se fossem várias populações, eles falam outras línguas. Mas o italiano é mais parecido com o brasileiro do que o português. Mesmo que o português tenha a mesma língua, o Brasil é o lugar com mais italianos no mundo depois da Itália, né? Então, isso a gente pega muito, mais do que você imagina. O italiano é muito parecido, ele é muito aberto, ele é brincalhão, ele conversa, ele menos... O português é um pouco mais fechado, com certeza. Entendi. Mas, lógico que são mais desconfiados. Onde eu moro, no norte, eles são mais assim. Mas não importa. É tranquilo, eles são diretos, você também é direta, entendeu? E você acha que na pregação do evangelho, falando assim, de rua, evangelho de rua, o mover profético quebra um pouco dessa barreira? Então, eu acho que o modo melhor, em absoluto, para evangelizar é caminhar no profético. Treinar a igreja a escutar Jesus e se mover no profético, porque não dá, tipo, eu posso até chegar e falar pra você, porque Jesus te ama, tudo bem. Você pode até debater, eu não acredito, não sei o quê, eu sou ateu. Agora, se eu chegar pra você... independentemente de quem você é, e fala assim, como é que se chama, João? Então, sabe que eu tava ali, Deus falou isso pra você, que você brigou com teu pai, que você tem um problema. Não adianta, o cara pode ser ateu, pode ser o que ele quiser, ele quebra. Ele fala assim, como é que você sabe isso da minha vida? Quem que falou isso pra você? Então, o profético quebra tudo. E eu creio que o modo melhor de evangelizar é entrar no profético. Porque acabou, não tem debate. Porque você pode debater sobre a minha ideia, mas se eu falar alguma coisa da tua vida que só você sabe, não tem jeito. Você vai falar, nossa, o que é isso? Você vai quebrar. Nossa, é incrível. E em relação à plantação das igrejas lá, porque vocês começaram em Milão. E aí, como que vocês começaram a fazer isso de ir plantando as igrejas em outros lugares? Foi uma pessoa pra lá? Não, foi assim. A gente pede todo ano a gente pede uma palavra profética pra Deus, que nessa palavra a gente vai gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, a gente vai fazer um plano sobre essa palavra, né? Tipo, esse ano a palavra é empower, tipo, um ano de treinamento nas coisas espirituais. Então, a gente tá fazendo tudo muito para treinar as pessoas mais no mundo espiritual, guerra espiritual, etc, etc.
teve um ano que foi um ano de expansão dos confins. E nós entendemos, porque vinha gente que fazia 2 horas de carro só para vir na nossa igreja, porque não tem muita igreja na Itália. Então o pessoal vinha de longe. E a gente tinha assim, o primeiro culto online, acho que na Europa era nosso, a gente pagava 500 euros por hora para ter um culto online. Ninguém tinha. Mas veio uma pessoa dos Estados Unidos, que ela era super boa nas coisas online, então a gente começou em online. Muita gente conhecia a gente pelo online, que não existia, não era como hoje. E aí a gente começou a recebeu essa palavra, então tinha 15 pessoas de uma cidade, 20 de uma outra, e nós entendemos que era melhor a gente começar algo no lugar onde eles moravam, porque eles faziam 2 horas, 1 hora para vir. Então nós entendemos que essa expansão dos confins para a gente era só ir até onde eles estavam, aqueles que frequentavam a nossa igreja. E nós começamos a primeira igreja assim. Ah, você vem dessa cidade e tal. E depois nós entendemos que Deus não estava falando para a gente só expandir os confins para quem vinha na igreja, mas para abrir em todos os lugares que tinham necessidade. Muitas igrejas nós abrimos através dos cultos online, que hoje todo mundo faz, mas na época a gente era único, assim, não tinha. Eu tô falando de muitos anos atrás, entendeu? Era até caríssimo, você tinha que pagar muito para ir. E daí o povo ligava, mandava tipo uma mensagem: ah, a gente mora aqui, eu conheci Jesus na frente do internet, eu também quero uma igreja, aqui não tem. Aí a gente começava a mandar as pessoas para ir conversar com eles, falando: você abre a tua casa para a gente começar, você quer abrir uma célula, e daí foi nascendo as igrejas. Até hoje o internet é o modo que mais chama pessoas. Hoje, assim, no ministério do tamanho que vocês têm, qual é o seu maior desafio? É formar mais líderes, porque precisa de muita gente para pregar o evangelho. Tem muito lugar ainda onde não tem igreja, seja aqui, seja na Itália. A Itália tem 4.000 cidades pequenas sem igreja. Aqui também tem um monte. Então, o desafio é fazer o povo entender que ninguém precisa ser perfeito para poder servir a Deus, que todo mundo pode pregar o evangelho. Eu mesma, hoje eu sei muito mais coisas, mas eu cheguei com 20 anos na Itália. A preparação que eu tenho hoje, até teológica, eu não tinha na época, mas eu tinha paixão. Então, nós não abrimos a nossa igreja por toda a minha formação, nós abrimos a nossa igreja por toda a minha paixão. E a formação foi indo. Então, eu acho que a gente não tem que pensar: antes eu tenho que fazer 1000 anos de escola. Tudo bem, é bom formar, mas você pode começar a pregar hoje. Prega pro teu amigo, prega na escola, prega onde você tá, começa um GV onde você tá, e depois, no meio tempo, você vai crescendo, vai aprendendo e tal, né? Vai se formando para o que Deus tem. E a senhora fala que você vai nos lugares, assim, pregar, né? Que você falou que foi na Finlândia. Aí eles convidam você para ir indo nos países e... Hoje eu sou bem convidada em quase todas as nações para falar de plantação de igrejas, porque eles estudam muita gente falando como que as igrejas na Europa fecham e vocês abrem. E a diferença é que a nossa igreja não é brasileira, é uma igreja... Todas as nossas igrejas são... locais. Do pessoal, tipo, na Alemanha a gente trabalha com alemães, agora a gente está abrindo em Nova York uma igreja não italiana, uma igreja americana, na Inglaterra uma igreja inglesa. Eu creio muito em pregar para os locais. E aí todo mundo fica: como é que vocês abrem e tá todo mundo fechando? E aí convidam por isso, por outras coisas, para conferências e tal, né? Eu tenho uma pregação muito radical, eu creio muito no evangelho tudo ou nada, e hoje tem uma necessidade grande disso. E aí, obviamente, Deus começa a abrir portas, e aonde eu creio que eu tenho que ir, eu vou. E se você pudesse deixar, assim, 2 mensagens. Uma para pastores que estão no Brasil, que vão vir para a Europa, ou que já estão aqui. E outra para os jovens que estão lá, querem vir para cá, ou que já estão aqui. Uma mensagem sua, assim, de algo que o Senhor tem falado com Então, você. uma mensagem que serve para todos os dois é: venha só se Deus está te mandando. Não venha por emotividade ou porque o amigo mandou. Tudo bem, você quer vir fazer uma viagem de aventura, você é jovem, faça todas as viagens de aventura. Mas para ficar no lugar, tenha certeza que é Deus que te quer ali, porque a prosperidade, as portas abertas estão onde está a vontade de Deus. Pode ter um lugar lindo, maravilhoso, mas se não é o teu lugar, para você não vai ser maravilhoso. E pode ter um lugar péssimo. Nós temos missionários tipo no Afeganistão, que é um péssimo lugar para viver, para ser mulher, para trabalhar, para falar de Jesus, mas quando Deus te quer ali, você está feliz ali, você tem força para lutar contra a perseguição, qualquer coisa, porque você sabe que Deus te quer ali. Então, o que me segurou na Itália nos momentos difíceis foi a certeza: Deus me quer aqui. Então, se Ele me quer aqui, mesmo que esteja dando tudo errado, vai dar certo. E no começo não deu tudo certo, no começo dava tudo errado. Mas a certeza: Deus me mandou para cá, Ele me quer aqui.
Antes ou depois vai abrir, porque se ele me quer aqui, ou ele vai falar, você errou tudo, ou se ele me quer aqui. Então, descobrir a vontade de Deus é absolutamente a primeiríssima coisa. E nunca fugir porque as circunstâncias estão erradas. Porque às vezes a gente fala, dá tudo certo é de Deus, dá tudo errado não é de Deus. E eu não creio. Dá tudo certo, pode não ser de Deus, dá tudo errado, pode ser de Deus. Então, às vezes Deus fala para você, e num lugar tá dando tudo errado. Mas, se você ficar ali, se eu tivesse ido embora pelas dificuldades, hoje eu não teria visto o fruto que eu vejo, porque eu tive muitas dificuldades. Mas a convicção que Deus me queria ali fez eu ficar naquele lugar com dificuldade. Agora, se eu não tivesse aquela convicção, eu teria ido embora. Então, assim, a única coisa é tenha certeza, mesmo sendo ministro, pode ter até uma oportunidade, é maravilhoso, mas se Deus não te quer ali, só vá com certeza, né? Tudo que é fruto, tudo que não é fruto de convicção é pecado. E como que o jovem pode entender esse chamado do Senhor? Deus dá um jeito de falar com a gente, né? Realmente, tem gente que fala assim, mas e se eu não escuto a voz de Deus? Gente, Deus dá um jeito, ele inventa, ele manda pessoas, ele te para na rua. Se ele quiser falar com você, ele é Deus, ele vai encontrar um modo de falar com você, né? Tem um casal na nossa igreja que eles hoje moram na Suíça, mas ele já tinha tido, assim, várias desilusões amorosas, e ele tava gostando dessa menina, ele queria casar com ela, mas ele tinha medo, e ele veio falar comigo, pastora, isso é de Deus, isso é de Deus. Eu falei, querido, Deus vai dar um jeito de falar com você. Só pede pra ele. Mas eu não sei se eu sei escutar. Ele sabe falar até com quem não sabe escutar. Aí eu falei isso pra ele, daí ele falou, daí eu orei, falei, Deus, eu preciso saber que eu quero pedir a mão dela, mas você vai ter que falar comigo. E ele foi dormir, e ele falou que ele vivia nesse lugar onde tinha, tipo, sabe, um outdoor, assim, e geralmente eles mudam a publicidade de noite. E nada, ele foi dormir. No dia seguinte ele abriu e mudaram a publicidade de noite. Ele abriu a janela e estava escrito assim, era uma publicidade. Sim, é ela. Mentira. E daí assim, ele falou. E daí eles casaram. Então, assim, Deus vai encontrar um modo de falar com você, entendeu? Ele usou Tom e Jerry pra falar comigo. Ele vai dar um jeito, não é um problema. Eu quero, não. assim, nossa, Deus, bem específico, né? Fica e pede pra ele, espera. Se você não sabe ouvir, ele vai dar um jeito de gritar. Fica na boa. Comigo tem que ser assim, outdoor. Um flash assim. Tem que ser uma coisa bem neon. Porque eu acho que hoje em dia o muito problema é isso aqui, né? Porque rede social acaba que, às vezes eu olho assim, eu falo, caramba, é tanta gente tentando ensinar tanta coisa, tentando vender curso. Porque aqui na internet, todo mundo vira especialista em tudo, né? Basicamente. Então, eu acredito que isso também seja uma coisa que faz a gente ficar muito longe da voz de Deus. Porque a gente quer ouvir a voz de todo mundo e acaba não ouvindo a voz de Deus, né? Então, é porque a gente passa mais tempo ali em cima do que no nosso quarto de oração, De oração. né? Então, aquela voz acaba falando mais alto. Exatamente. A verdade é que a gente precisa ter o nosso tempo com Deus, nosso relacionamento com Deus, além do que todo mundo fala. Então, às vezes você quer que Deus fale com você, você fica tentando ver se ele vai falar através disso. Fica ali. Se ele quiser, ele vai usar a rede social, mas você não tem que buscar isso, você tem que buscar Deus. E lá no Ministério de Jovens de vocês, qual que é a programação, assim, que vocês têm? Tipo, principalmente agora no verão, vocês fazem muita coisa evangelística de ir pra praia? Tipo, a semana passada nós fizemos 48 horas de conquista. Nós fazíamos assim, a gente começou adorando a Deus, aí de noite os jovens foram pregar em volta das universidades, os mais velhos pegaram o carro e foram dar volta em volta da cidade, sem dormir por 48 horas. Aí no dia seguinte, todo mundo ia fazer evangelismo. Então, quem fazia evangelismo de rua ia na rua, os artistas iam nas praças vestidos com roupa de, tipo, música clássica e ficavam profetizando, outros faziam painéis evangelísticos, cada um na sua área foi fazendo alguma coisa. Depois a gente voltava para a igreja, aí adorava a Deus de novo, e depois de noite fomos orar em lugares específicos, né? Em lugares onde tem tipo altares que eles faziam para outros ídolos, etc, etc. No dia seguinte, adoração de novo, culto de novo, e à tarde nós fomos para uma montanha enorme ali que tem, a única que tem, e fomos adorar a Deus, orar pela cidade. Então a gente faz muita coisa bem ativa. Se tiver com sono, leva o teu colchão para a igreja, dorme lá, fica lá, tal. E a gente faz também Summer Week, quer dizer, uma semana inteira na montanha treinando eles. Por exemplo, esse ano nós treinamos os estudantes para responder a todas as perguntas que eles fazem sobre aborto, LGBT, não sei o que. Então a gente, no treino, no camping, a gente fazia debate, assim, o que você vai responder, como é que você vai evangelizar, tal. Então a gente faz bastante coisa. A nossa igreja, assim, 80% dela tem menos de 40 anos, tá bem jovem a igreja. A gente tem um movimento bem enorme de jovens.
E vocês lá separam os jovens em... Aí tem, tipo, os mais novinhos e tal, porque aqui a gente tem muito jovem, só que muitos jovens casados, né? Então, acaba que, às vezes... Não, já é diferente, né? Aí a gente tem o pessoal dos adultos, os teens, né? 14 e 19. Os jovens ficam, tipo, dos 20, mas é diferente. Quando a pessoa casa e tem filho, já é outro ritmo, né? É diferente. Sim. Entendi. Caramba, que incrível. E uma pergunta que eu queria fazer. A senhora já sofreu algum preconceito, assim, por ser brasileira? Por ser brasileira, não, mas por ser mulher, sim. Por ser mulher, Eu fui a primeira pastora mulher na nação inteira, a primeira pastora principal. Não tinha nem pastora mulher de pastor e nem pastora principal. Caramba! Então, é óbvio que quando começaram a ver que eu pregava o evangelho, que a igreja na frente tinha uma pastora, a gente está falando de um lugar onde homem senta de um lado, mulher do outro e usa véuzinho na cabeça. A Itália tem muitas igrejas assim. Então, no começo, só que eu aprendi a não ler nada, nenhuma crítica de gente que não me conhece. Então, eles metiam o pau, falavam, me fazia, tipo, foto com eu, tipo, era o demônio, várias coisas. Mas eu nunca vi, nunca respondi, porque eu creio assim, quem pode falar na minha vida? Quem me conhece, os meus discípulos, os meus pastores. Quem não me conhece pela internet, deixa quieto. Mas assim, no tempo, tudo mudou, porque quando eles começaram a ver o que Deus começou a fazer, até quem achava, depois os inimigos viram amigos. O importante é o que eu falei, se você tem certeza que foi Deus que te chamou, pode falar o que quiser. Eu não vivo pelo que eles dizem, entendeu? Mas hoje eu tenho muitos amigos que eram inimigos ou contrários, que hoje as esposas são pastoras, que hoje consagram mulheres, por causa da minha vida e do meu testemunho. No começo eles eram completamente contrários. Então Deus às vezes precisa de gente corajosa para mudar as culturas. Por exemplo, a parede preta, é horrível, hoje tá todo mundo com a parede preta. Sim. Eu já quero até mudar de cor, que tá muito igual. Entendeu? Essa mulher. Então às vezes você precisa ter, os revolucionários, eles têm a pele dura. Tem que ter coragem, Tem que ter coragem, deixa falar. O importante é que Deus esteja colocando um like na tua vida, entendeu? Um joinha. Porque às vezes a gente fica procurando que todo mundo goste da gente. E não importa, se Deus gosta de você, o resto deixa quieto. Só que precisa ter. É uma certeza, né? Uma certeza. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa falar, puxa, Deus tá feliz comigo. O resto é resto. É verdade. E em relação a isso, porque a igreja de vocês é muito grande lá. E eu sei que é uma igreja que com certeza tem muito poder, né? Assim, e uma igreja que tem poder, eu acredito que é uma igreja que ora, que se movimenta em oração, não muito, só cheia de membros. Então, vocês têm programações assim de culto de oração? Ou como é que vocês fazem isso? Olha, quando nós começamos a igreja, eu falei que a gente começou orando e jejuando. Esse ano a igreja vai fazer acho que 32 anos ou 31. Acho que 32. Faz 32 anos que a gente nunca parou de orar. Então nós começamos 32 anos atrás orando todo dia. E até hoje a gente está orando todo dia. Não teve um dia que faltou oração. O que quer dizer que isso com certeza fez a diferença, né? A gente sabe disso. Sim. Então, antes a gente se via sempre, agora tem oração online, mas tem sempre jejum, oração, jejum, oração. Antes de qualquer coisa, conferência, 40 dias, 25, 21, 30. Antes de evangelismo, jejum. Agora, o grupo de evangelismo, esse ano, por exemplo, eles vão... A gente tem uma escola, né, missionária. Esse ano eles vão para Alemanha, Kosovo, para Albânia. Então, já começou. Eles fazem jejum, vigília. A nossa igreja está sempre cheia de oração. A gente crê muito que a oração move tudo. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá ouvindo, assim, um conselho, alguma coisa que o Senhor tem falado com você, e depois você orasse pra gente. Então, a mensagem é essa: façam loucuras para o Senhor. Sobretudo se você é jovem, é agora. Depois vai ter filha, então dá tempo de errar e de fazer várias loucuras. Vai fazer missões, não fica procurando marido, mulher, vai acontecer. Enquanto você está indo na missão, aí você encontra um. Faça tudo que você puder fazer agora, fique apaixonado por Jesus agora, se você é jovem. Se não é mais jovem, não importa, faz loucura junto. O importante é que você não tenha medo de dar tudo para Jesus, porque quem dá tudo para Jesus tem tudo de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar. Querido Deus, você é lindo, nós amamos a tua presença, o que você faz, o teu reino é maravilhoso. É uma honra para todos nós estarmos na Europa nesse tempo.
Saímos do Brasil onde outras pessoas fizeram o avivamento, onde outros pastores, outros jovens que depois viraram ministros, trouxeram o evangelho e encheram o Brasil da tua palavra. Agora nós estamos aqui e temos o privilégio de sermos os protagonistas. E antes que Jesus volte, talvez a próxima geração vai contar desse podcast ou de outros revolucionários que começaram te servindo do outro lado do mundo e fizeram uma transformação, e nós queremos dizer muito obrigado por essa honra enorme de estarmos na Europa para fazer uma revolução sobrenatural e trazer o último avivamento sobre a terra. Te amamos por esse privilégio, amamos essa igreja e oramos por todas as pessoas que estão nos ouvindo, que você coloque um desejo, uma paixão e um fogo para que eles possam te servir aonde eles estiverem, sendo missionários em qualquer lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, para que essa palavra possa alcançar muito mais pessoas. Pastora, muito obrigada. Foi uma honra conversar com você. Mesmo. Amém, gente. É isso. Amém. Tchau. Tchau.